Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Paulo instruindo a igreja de Corinto a virtude da generosidade. E nós temos visto até aqui o modo como Deus trabalha em nossas circunstâncias, para por meio dela desenvolver essa admirável virtude, que é a virtude da generosidade. Nós estamos vivendo em uma época em que esta virtude se tornou um bem extremamente precioso, porque vamos ainda passar por dias muito difíceis. Pessoas estarão sendo afetadas financeiramente pela situação que o mundo está vivendo. E nesta hora, a virtude da generosidade, ela se apresenta como um luzeiro nos céus, como uma estrela brilhando, como algo desejável que deve ser praticado. O apóstolo Paulo, ao ensinar a igreja de Corinto acerca da necessidade, ele trouxe como exemplo as igrejas da Macedônia, que de maneira muito graciosa, elas mesmo em profunda pobreza, demonstraram a grande riqueza de sua generosidade, atendendo a igreja de Jerusalém, que passava por uma situação muito difícil. O apóstolo Paulo também utilizou do ministério terreno de Jesus Cristo como um modelo para seguirmos. Ele, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza pudéssemos, venhamos a ficar ricos, sejamos ricos. E demonstramos também como a pobreza de Jesus pode enriquecer alguém. Isso demonstra a sua dependência de Deus. Ele veio para ser servo, para ser obediente até a morte e morte de cruz. E em todo o período, em todo o tempo do seu ministério terreno, ele ele ministrou a graça de Deus. Ele ia ao Pai em intercessão, trazia a bênção de Deus e entregava ao povo. Também nós demonstramos que, através do verso 14 e 15 do capítulo 8, Paulo fez uma conexão da oferta com o maná no deserto. Ele colocou como fator de medida para nós sabermos como devemos entregar a nossa oferta a experiência de Israel colhendo o maná do deserto. Ele disse, a partir do verso 14, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. E agora, quando ele usa a expressão, como está escrito, ele está fazendo uma referência a Êxodo capítulo 16, e ele acrescenta dizendo, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos fazer aqui o esquema desta jornada de Israel saindo do Egito. O nosso marco inicial é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é o nosso marco inicial. Ok. Israel sai do Egito e ele vai em direção ao Monte Sinai. O Monte Sinai é o lugar onde Israel vai receber os 10 mandamentos. Se nós observarmos esse trecho aqui, Israel levou 2 anos para cruzar esse trecho. 2 anos para cruzar esse trecho, ok? Vamos escrever aqui 2 anos. 2 anos para cruzar esse trecho. Ao longo desse trecho, nós encontramos o povo de Israel murmurando diversas vezes. Primeiro, quando eles saem do Mar Vermelho, eles veem o Mar Vermelho se fechando e o exército de Faraó morrendo debaixo das águas. Aqui eles cantam declarando que Deus é grande,
é poderoso. Ele fez o cavalo, ele derrubou o cavalo e o seu cavaleiro no mar. Deus é o Deus da guerra. Logo em seguida que eles saem daqui, eles têm aquela situação em Mara. Falta ali água, falta água em Mara. Ou seja, eles encontram águas amargas e eles lançam madeiro sobre as águas. Depois, na sequência da história de Israel, dessa jornada, eles param em Elim. E ali em Elim, eles encontram 12 palmeiras e água à vontade. E ali eles têm um refrigério. Depois de Elim, eles entram no deserto. E a hora que eles entram no deserto, é aqui que eles têm a experiência do maná. O maná é dado por Deus a primeira vez a Israel. Então, a partir daqui, eles têm o maná no deserto. Agora, observe um detalhe. Desde o momento em que eles saíram do Egito, e desde o momento que eles cruzaram o Mar Vermelho, eles tinham junto com ele uma coluna de nuvens e tinha também uma coluna de fogo. De dia a nuvem e de noite o fogo. Então Deus estava conduzindo aquele povo. Eles levaram 2 anos até o Sinai e eles poderiam ter chego em Canaã em menor tempo do que eles levaram. Mas Deus, ele fez o caminho mais longo para chegar no Monte Sinai, para que Israel não esmorecesse por causa das guerras que haveriam de vir. Quando eles entraram em Canaã, eles entraram sob a liderança de Josué. A primeira cidade que eles enfrentaram foi a cidade de Jericó. Os muros de Jericó caíram. Então Israel estava sendo preparado como nação para chegar em Canaã e enfrentar as adversidades em Canaã. Neste período em que eles estão caminhando, Deus está sustentando o seu povo através do maná. Eduardo, muito bom ter você aqui. Deus está sustentando o seu povo através do maná. Imagina, quando nós falamos de Israel cruzando o deserto, nós estamos falando de 600 mil homens. 600 mil homens contados. 600 mil. Se nós considerarmos que tem as mulheres, as crianças e os velhos que não foram contados, nós estamos falando de uma população em torno de 3 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando, de 3 milhões de pessoas sendo alimentadas por Deus no deserto. Boa noite, Eduardo. 3 milhões de pessoas sendo alimentadas por Deus no deserto. Imaginem vocês, eles saindo, cruzando o Mar Vermelho, saindo do Egito, cruzando o Mar Vermelho e chegando em Canaã, levando esse período todo 40 anos e 40 anos sendo sustentado pelo maná. Agora, faça uma consideração do seguinte: desde que o mundo é mundo, os homens estão sendo sustentados pela terra que produz e alimenta. Nós temos alimento na mesa porque a terra fornece esse alimento. Essa terra fornece o alimento na mesa porque em Gênesis capítulo 1, verso 11, Deus diz: erva verde produz a semente conforme a sua espécie. Árvore frutífera de fruto conforme a sua espécie. Hebreus capítulo 1 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, desde que o mundo é mundo, ninguém morre de fome. Agora você vai dizer: César, para lá.
Nós temos um monte de gente, milhões e milhões de pessoas hoje morrendo de fome. Verdade. Mas não estão morrendo de fome porque falta comida. Estão morrendo de fome porque quem está rico fica cada vez mais rico, quem está pobre fica cada vez mais pobre, e quem está abaixo da linha da pobreza é simplesmente esquecido. E por que é esquecido? Porque eles não consideram a palavra de Deus como norteadora da sua conduta. Por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo vai ensinar a igreja de Corinto a ser generosa e fazer uma oferta à igreja da Macedônia, Paulo traz à mente deles a experiência do deserto com o maná. E como é que funcionou o maná? Deus todo dia mandava maná para Israel. Todo dia, seja bem-vinda, Rita, todo dia Israel ia ao campo colher o maná. O detalhe é que a Bíblia diz que quem pouco precisava comer, pouco colhia. Quem muito precisava colher, muito colhia. Houve logo na primeira experiência da vinda do maná, que alguém pegou o maná para ele e ele guardou para o dia seguinte, quando a ordem de Deus era de segunda a sexta. Colhe o maná para aquele dia. Na sexta, colhe dobrado para o sábado. Aliás, desculpe, de domingo a sexta, 7 dias. Que a contagem deles começa o primeiro dia da semana no domingo. Do domingo a sexta, 6 dias. Eles deveriam colher o maná para o dia. Na sexta, colher dobrado, para comer no sábado, porque o sábado eles não podiam trabalhar. Ok. Entenda como funciona a lógica do apóstolo Paulo. Se o maná cai suficiente para o povo colher o que precisa colher no dia, se alguém pega maná para o dia seguinte, o maná estraga, mas ele pega, significa que tinha maná para o quanto todo mundo ali naquele lugar precisasse comer. O que significa isso? Paulo traduziu da seguinte maneira, aplicada hoje. Existe comida para o mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que tem uma bacia leiteira que produz leite e o leite chega à nossa mesa. O leite é produzido na fazenda, por óbvio, chega na cidade e nós compramos o leite e temos o leite. Quando o leite cai abaixo do custo de produção, o que é que o produtor rural faz? Ele pega e joga fora o leite. Ele não dá o leite, ele joga fora. Ele desperdiça o leite. Se nós pudéssemos aproveitar só o desperdício de alimento que existe no mundo, talvez já teria alimento suficiente para alimentar todas as famílias. Qual que é a lógica de Paulo? Paulo diz o seguinte: alguém é habilitado a plantar e ele tem muito alimento. Alguém precisa comer e ele depende de quem planta. Deus faz de tal maneira que quem planta, ele planta para ele comer e ele tem uma sobra que ele entrega para o mercado e o mercado distribui. O que significa isso? A lei do deserto, a lei do maná. Deus dá o suficiente para todo mundo, mas para alguns ele dá demais. Mas ele dá demais porque se a pessoa desenvolver o dom da generosidade, ele tira aquilo que lhe é mais do que precisa e transfere para quem precisa. Essa é a lógica do mundo. E o mundo não usa essa lógica. Ela é a lógica do reino de Deus. E o reino de Deus tem dificuldade com essa lógica. Por isso Paulo está ensinando a igreja de Corinto a desenvolver o dom da generosidade, a entender que aquilo que passa da necessidade do dia é porque alguém precisa. Estenda a mão a esse alguém, estenda a mão aos santos, assista os santos na sua necessidade. Agora vem a pergunta: mas como que funciona esse governo de Deus? Salmo 19 diz assim: não há linguagem nem palavra, não se ouve nenhum som,
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual noivo sai dos seus aposentos e se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade do céu e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Desde que o mundo é mundo, o sol faz a sua rota, porque Deus colocou os luminares no alto para iluminar a terra e para ser marcador de tempo, de estações, de período. Deus governa os planetas, o movimento do universo. O governo de Deus sobre os planetas é de tal monta que quando Josué ora a Deus para o sol, para eu vencer a batalha, a Bíblia diz que o sol simplesmente parou. Agora, você pode dizer para mim, César, pera lá, quem para teria que parar é a Terra que gira em torno do Sol. Do ponto de vista do observador, quem parou foi o Sol, não foi a Terra. Agora eu pergunto para você o seguinte, você está numa mesa de operação cardíaca, a pessoa está abrindo o teu coração. Aí você vai acordar no meio da anestesia e dizer para o médico como é que o médico tem que abrir o teu coração e operar você? Ou você confia no médico e diz, opera, eu vou dormir e quando eu acordar eu quero ter um coração novo. É assim que acontece. Ora, se eu confio que o médico é capaz de abrir a barriga, abrir aqui e fechar e colocar um coração e costurar e está tudo bem, não vou saber que Deus pode parar o sol do jeito que ele quer parar e fazer com que o seu exército vença uma batalha, se é ele que criou o sol? Então nós temos que entender o governo divino. Deus governa, mas para ele governar, ele não precisa ficar mostrando o seu poder. Aí seria um poderzinho, né? Eu quero mostrar que eu tenho poder, vou parar o sol, para o sol, eu vou fazer andar o sol. Deus não precisa mostrar o seu valor, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Ele faz pela sua graça. Se ele atendeu a oração de um homem, ele atendeu a oração daquele homem. Isso é o que importa. Mas o que eu quero colocar é o domínio de Deus sobre a natureza. Jó, capítulo 38, verso 8, conta de uma experiência que você pode ir às praias no fim de ano. E você vai experimentar o domínio de Deus, olhando ali acontecer diante dos teus olhos. Ou, quem encerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre? Quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quem lhe traçou o limite? Ele lhe pôs ferrolhos e porta e disse, até aqui virás e não a mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das ondas. Entenda uma coisa. Quando você for na praia, pare diante do mar e fique vendo as ondas chegando. Elas chegam e voltam. Chegam e voltam. Deus traçou um limite e as ondas não passam daquele limite e elas passam séculos e séculos tentando. Aí você vai falar, e o tsunami? O tsunami também vai e depois volta. Ele destrói um tanto, mas ele não continua destruindo. Ele só tem força para fazer uma vez, depois ele tem que voltar para o lugar que ele estava. Deus domina o mar. Agora observa um detalhe. Haverá um novo céu e haverá uma nova terra. E quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, a única coisa que não vamos encontrar é o mar. Aí você pergunta, César, por que o mar não vai existir no novo céu e na nova terra? O que tem de errado com o mar? O que tem de errado com o mar é que desde que Deus estabeleceu o mar, em Gênesis no capítulo 2, que ele estabeleceu separação entre águas e águas, e depois no capítulo 3, quando ele separou, no dia 3, quando ele separou a terra da água e quando ele deu o limite para o mar, desde aquele dia até hoje, o mar está tentando passar o limite e não para. E Deus deve ter já falado o seguinte, eu não aguento mais esse mar, eu determinei o limite para ele, e ele passa, e ele passa, e ele passa. Quer dizer, quando eu fizer novo céu, nova terra, eu não preciso mais de mar.
Eu não preciso de gente soberba, eu não preciso de gente orgulhosa, eu não preciso nem da criação, alguém que fique me desafiando o tempo todo. O mar tinha que se comportar no seu lugar. Assim é o Salmo de número 2. Os homens estão quebrando a sua lei, a lei de Deus. Eles estão passando dos limites que Deus estabeleceu para o ser humano. Estão passando. E a Bíblia diz, está vindo o dia do Senhor. E o dia do Senhor será contra todo soberbo. Será contra todo muro alto. Será contra toda torre forte. Tudo aquilo que se levanta contra Deus e fica levantando, e fica tentando, e fica tentando, e fica tentando, e fica tentando, vai desaparecer da face da terra. Vai junto com o mar. Por isso que a Bíblia diz, quando houver o juízo final, o próprio mar vai ter que devolver os mortos. Ele não vai poder ficar nem com os mortos que morreram dentro dele. Porque Deus, se alguma coisa, se podemos dizer que Deus odeia alguma coisa, ele odeia o orgulho. Satanás caiu por causa do orgulho. Mas o que estamos falando? O que estamos falando é que Deus governa o universo. Deus governa o mar. Deus governa todas as coisas. Gênesis, e qual é o problema do homem? O problema do homem é compatibilizar o governo de Deus com o seu livre-arbítrio. Entenda uma coisa. Se há algo que Deus permite na terra, é o homem pecar. Por quê? Porque Deus deu a ele o direito de escolher o tipo de vida que ele quer ter. Ele pode escolher para ele qualquer tipo de vida. Deus disse a Adão, Adão, eu te coloquei no jardim do Éden e você está livre. Todas as árvores frutíferas você pode comer à vontade. A árvore da vida para te dar sustentação de vida está à tua disposição no meio do jardim. Agora, entenda uma coisa, Deus é Deus. Ninguém zomba de Deus. Deus é o Criador. Ele comanda todas as coisas. Ele diz para Adão, você come de tudo, menos dessa árvore. Porque no dia que você comer desta árvore, você vai morrer. O que Deus está dizendo? Eu e você podemos escolher qualquer coisa que queiramos fazer, boa ou má. Mas não podemos escolher as consequências daquilo que fazemos. Nós podemos escolher qualquer coisa que queiramos fazer, bem ou mal. Mas não podemos escolher as consequências daquilo que nós fazemos. Então, vem a questão da tribulação. Se nós escolhemos todas as coisas, como compatibilizar todas as coisas com o livre-arbítrio, no jardim do Éden? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Gênesis 3, verso 8, o primeiro casal escondeu-se da presença do Senhor. Esse é o problema do homem. O homem faz aquilo que ele quer fazer, mas quando Deus se apresenta para chamar a prestação de conta, o homem desaparece. Ele não suporta permanecer na presença de Deus. Se Deus se manifestasse hoje, toda iniquidade se dissiparia sobre a face da terra. Mas Deus veio na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus se esvaziou da sua glória para poder suportar a iniquidade da humanidade. Ele o fez na condição de homem, falando de homem para homem, resgatando a glória de Deus, anunciando que é chegado o tempo da libertação. Isso que Jesus veio fazer. Ele veio dar vamos assim dizer, uma segunda chance ao homem. Ele veio declarar ao homem os seus pecados, mas declarar que ele está pagando o sacrifício pelos pecados e aquele que nele crer tem a vida eterna. Então Jesus veio como reconciliador, como mediador, como aquele que está se colocando entre Deus e os homens para restabelecer a comunhão de um com o outro. Caso contrário, a terra já teria sido dissipada se Jesus não tivesse tomado essa iniciativa de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos entender
como funciona a tribulação. Entenda uma coisa, não vamos perder do que nós estamos falando. Nós estamos falando de oferta. Você tirar daquilo que está sobrando e entregar a alguém que está precisando. Ponto. Só que nós não podemos ter gap. Para você toda semana tirar uma oferta, toda semana você tem que ter uma renda. Portanto, ao longo da semana você tem que estar trabalhando. Quando você trabalha, você se torna igual a Deus. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos imitando Deus, nos tornando a imagem e semelhança de Deus por meio do nosso trabalho. Acontece que da nossa renda, que vem do trabalho, sai o excedente para dar de oferta a quem precisa. Portanto, tem alguém que não consegue trabalho, tem alguém que está precisando, padecendo necessidade. Esse é o desarranjo do mundo por conta do pecado que entrou no mundo. Tudo se desarranjou. Então Deus, sabendo que tudo está desarranjado, e ele sabendo que ele tem uma multidão no deserto. Qual é o deserto? É esta vida antes da ressurreição. Isso é o mundo deserto. Nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. Nós vivemos no deserto. Então, já que estamos vivendo no deserto, Deus, sabendo que o mundo está tudo desarranjado, se o César pede um prato de comida para Deus, ao invés de entregar o prato de comida para o César, sabendo que Deus é sábio o suficiente para não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque sabe que os ovos podem se quebrar, ele entrega o meu prato de comida na mão do Eduardo. E o Eduardo, que é um homem de Deus, que é generoso, que descobre que naquele dia ele tem o dobro de comida, ele come a sua parte, pega a parte diferente, procura quem é crente na cidade onde ele está, ele descobre que o César é crente, ele vem, traz um prato de comida para o César e nem pergunta. E quando eu recebo, eu digo: Eduardo, louvado seja Deus que te usou para me alimentar. Então Deus não falha na sua oração. O que falha na oração é o amor do homem em retribuir a bondade de Deus, fazendo-se generoso para dar aquilo que passa ao outro que precisa. Quando nós retemos aquilo que Deus está nos dando em excedente, é porque nós estamos com o coração endurecido e não estamos conhecendo o nosso irmão. Entenda? Eu conheço alguém. Ele se casou. E aí, nos primeiros anos do seu casamento, essa pessoa recebeu um emprego. E quem lhe deu o emprego foi o seu pai. O seu pai lhe deu o primeiro emprego. Mas de acordo com a faixa salarial que ele recebeu, ele não tinha dinheiro suficiente para manter a sua despensa. E o que acontecia? Geralmente a sua geladeira estava vazia. E quando seu pai vinha visitar essa pessoa jamais deixava o seu pai olhar para dentro da geladeira. Porque se seu pai olhasse para dentro da geladeira, ele percebia que aquela pessoa estava desassistida. Então acontece dessas coisas. A gente não conhece as outras o suficiente para sabermos o drama que ela está vivendo, a necessidade que ela está passando, o quanto de recurso ela está precisando. E aí a gente diz: não, está tudo bem. É claro, está tudo bem. Você chega, como é que a gente cumprimenta? Bom dia, bom dia. Quer dizer, você já está dizendo para o outro que o dia é bom. E o outro constrangido vai te responder: sim, o dia é bom. Aquela mulher estava com o filho doente, morto, na cama. O marido dela: mulher, está bem, está bem. Teu filho está bem, está bem. Aí ela perguntou se está bem, ele respondeu: está bem, mas o filho está morto. Ela vai ao profeta, o servo do profeta pergunta para a mulher: está bem? Ela falou: está bem, claro. Ele perguntou: está bem. Quando a gente faz a pergunta errada, recebe a resposta errada. Agora, se você muda a pergunta e chega, e aí quando Eliseu percebe que a coisa não está bem, ele fala: eu acho que tem alguma coisa errada. E ele chega e faz a pergunta certa: mulher, o que está acontecendo? E a mulher diz: porventura eu pedi um filho, está ele morto lá agora. Eliseu vai lá e ressuscita a criança.
nós temos que saber fazer a pergunta certa para aquele que está do nosso lado, para descobrir que ele passa por uma necessidade, para sabermos que nós podemos ajudá-lo. Mas como nós não queremos ajudar ninguém, nós não fazemos a pergunta certa jamais. E a pessoa constrangida não vai apresentar a sua necessidade jamais. E aí nosso relacionamento é uma conversa de surdos. É uma conversa de mudos, porque ninguém fala o que precisa ser dito, e ninguém pergunta o que precisa ser perguntado, e ninguém vê o que precisa ser enxergado. E aí está tudo bem. Mas é só olhar a lógica do reino de Deus, dos espinhos e abrolhos que a terra produz, para saber que as coisas não são como elas parecem ser. Andarão dois juntos, se não houver um acordo entre eles? Entenda uma coisa. Nós temos que aprender a lutar com armas espirituais. Porque se nós não aprendermos a lutar com armas espirituais, Deus não pode agir em nosso favor. Deixe-me explicar para você como funciona as armas espirituais. Presta atenção. Olha o drama de Deus para ele poder ajustar as coisas na terra. E olha a dificuldade que o povo de Deus traz ao próprio Deus. Aí alguém vai falar, mas como que o homem pode trazer uma dificuldade para Deus? Deus tem que administrar tudo baseado na justiça. E ele estende a sua misericórdia. Então a justiça e a misericórdia de Deus fica balanceada. Então vamos olhar primeiro pelo lado da misericórdia de Deus e não pela justiça de Deus. Funciona assim. O marido e a mulher brigaram um com o outro. Os dois não têm razão na briga. Um ofendeu o outro. Então os dois brigaram e os dois têm razão não têm razão na briga. Porque os dois se ofenderam mutuamente. Ok? Então nós temos aqui uma situação concreta de duas pessoas. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Naquele dia, os dois estão brigados, então eles não estão de acordo. Existem muitas casas que acontece isso. Quando o marido briga com a mulher e a mulher briga com o marido, não estou dando razão a nenhum deles, a mulher diz para o marido, hoje você não dorme na minha cama, e ele dorme na sala. Então vamos colocar esse nível de briga. A mulher dormindo na sua cama, o marido dormindo na sala, os dois brigados. Ok. Esses dois que são brigados, por coincidência, são filhos de Deus. Os dois têm Jesus Cristo como Salvador, mas estão brigados. Isso acontece. Dentro da igreja, eu não sei se você já viu uma coisa como essa, mas acontece. Dentro da igreja, nós podemos ter dois irmãos brigados. Ok. Os dois estão brigados, cada um no seu canto. O que acontece é o seguinte. Cada ser humano é responsável por aquilo que faz. Ele planta e ele colhe aquilo que plantou. Ok? Se Deus se ofendesse imediatamente com a briga dos dois, os dois estão brigados, Deus teria que exercer justiça contra os dois. Mas Deus não quer fazer isso. Então, por misericórdia, Deus está de braços cruzados, vendo os dois brigando. Por que que Deus parou e cruzou os braços? Porque Deus, do ponto de vista da sua misericórdia, ele só pode inclinar o seu ouvido ao necessitado, ao mais fraco. Há um princípio na Bíblia que quando o homem briga com a mulher, nós estamos falando de um casal de casados, e nós estamos falando dos dois crentes, há um princípio na Bíblia
que quando o homem briga com a mulher e a mulher briga com o homem, e os dois não têm razão, os dois provocaram a briga, entenda bem, o primeiro princípio de Deus é que imediatamente a oração do homem deixa de ser ouvida. Isso é imediato. Está em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Quando o homem não trata sua esposa com entendimento, a sua oração não é ouvida. É por esta razão que quando nós vamos nas igrejas, nos grupos de oração, nós encontramos somente mulheres orando. Os homens nem vão lá, porque as orações deles já não estão sendo atendidas. E inconscientemente eles sabem disso. Eles sabem que não estão tratando bem a sua esposa. Então inconscientemente o pastor faz um apelo. Quem vem orar, a mulher não, ela é considerada por Deus a parte mais fraca da relação. Então a oração dela continua indo e vindo. Mas a oração do homem está interrompida, e o homem está na força da sua carne, e a mulher é que está sustentando a casa na sua oração. No entanto, os dois estão brigados, e os dois estão de cara virada, um dormindo na sala e outro na cama. Continuando a situação, Deus está vendo a briga. A mulher está orando, e Deus está ouvindo a oração dela e respondendo, porque para Deus, quer o homem tenha razão, quer a mulher tenha razão, a mulher é a parte mais fraca, então Deus já está do lado da mulher, quer o homem tenha razão, quer a mulher tenha razão, Deus já está do lado do mais fraco, porque ele criou o homem para sustentar a esposa. E se o homem briga com a esposa pode fazer o que quiser, a responsabilidade primeira é do homem, então Deus já está do lado mais fraco. No entanto, mesmo estando do lado mais fraco, e mesmo a mulher tendo a sua oração atendida por Deus, Deus está de braço cruzado e não pode fazer nada. Aí vem o segundo princípio da lei espiritual. A nossa arma não é carnal, mas espiritual. O que significa isso? Vence a batalha, a briga entre os dois, vai ser vencida por aquele que usar a arma espiritual contra o outro. Você vai falar, mas César, você está dizendo que a mulher tem que usar uma arma contra o marido e o marido uma arma contra a mulher? Espiritualmente, sim. Agora, vamos entender a arma de Deus. A arma de Deus, a única arma que funciona diante de Deus é a humildade. É a única arma. Deus só dá ouvido ao humilde de espírito. É a única arma que funciona. Portanto, os dois estão brigando. Quem é que Deus vai atender? Quem se humilhar e cruzar os braços e não brigar mais. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Significa que dos dois alguém tem que parar de brigar. Alguém tem que se pôr na posição de humildade. É o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 10. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas essa arma só é acionada se nós nos colocarmos, estando pronto para punir a desobediência, uma vez completada a nossa submissão. O que Deus está dizendo? Ele só vai intervir na briga de dois se um se colocar em submissão, ou seja, aceitar a humilhação, ou seja, receber todo o mal e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque quando ele faz isso, ele amontou a brasa sobre o outro. E quando Deus vai tratar com o outro, ele não vai tratar para destruir o outro. Ele vai tratar para transformar o outro, porque lá em 1 Coríntios capítulo 7, o Paulo fala que a mulher santa, a mulher na presença de Deus santifica o esposo que é descrente, o esposo crente na presença de Deus santifica a mulher que é descrente. Portanto, o que Deus está dizendo é o seguinte: se você parar de brigar, assumir a tua posição, receber a humilhação, ficar igual Jesus, se deixar ir até a morte, morte de cruz, você está transformado.
eu transformo o teu cônjuge. Eu entro no lar, faço uma obra e reconcilio todo mundo. Eu ouvi uma história uma vez de um homem de coração muito duro. Este homem era delegado da Polícia Federal. Ele era casado e tinha 2 filhos. 3 filhos. Casado e tinha 3 filhos. Ele contou a seguinte história. Como ele era descrente, a sua esposa era crente. Ele teve os 3 filhos. Quando o primeiro filho atingiu a idade de 15 anos, o pai chamou o filho, levou a um prostíbulo, entregou uma mulher do prostíbulo para o filho e disse: filho, seja homem agora, com 15 anos. Ele, delegado da Polícia Federal, fez isso. Até aquele dia o filho não sabia que o pai ia em prostíbulo, que tinha outras mulheres. E o filho ficou tão traumatizado que ele foi para as drogas e foi para a cocaína. O outro filho desse casal, o segundo filho, perguntou para o primeiro filho: o que aconteceu com você? Por que você está nas drogas? Ele contou a sua história. O outro filho ficou tão traumatizado que ele também foi para as drogas, cocaína, como o primeiro filho. O terceiro filho fez a mesma pergunta, teve a mesma resposta, e o terceiro filho foi para as drogas. A partir daquele período, o pai, delegado federal, tinha que mandar policiais federais para ajudar os seus filhos se protegerem dos bandidos que vendiam drogas. E a esposa dele, crente, não reclamava, não murmurava, ela tão somente orava. Um dia, esse pai chegou dentro da sua casa e ele foi procurar a sua esposa e não encontrou a sua esposa. O único lugar da casa que ele não ainda tinha entrado era o quarto dos filhos dele. Ele nunca tinha entrado no quarto dos seus filhos. E ele abre a porta para entrar no quarto dos filhos. E quando ele abriu a porta, a primeira coisa que ele sentiu foi o cheiro da maconha tomando conta dele. A segunda coisa que impressionou ele é que o quarto estava cheio de cartazes de cantores de música rock, essas coisas todas. A terceira coisa que impressionou aquele homem é que quando ele olhou para a sua esposa, ela estava raquítica, ele não tinha prestado atenção ainda na situação dela, ela estava magra, uma mulher que chorava as dores de não ter os filhos em casa, uma mulher que estava, pensa numa mulher estragada pela vida, deitada de joelho ao lado da cama, chorando e clamando pelos filhos. Esse homem passou a vida dele como um filme. Ele lembrou o dia que ele foi no prostíbulo com o primeiro filho. E ele caiu de joelho. E ele se arrependeu. E depois ele conta que veio o primeiro filho para o Senhor, o segundo filho e o terceiro filho. Hoje eles moram em uma chácara, cada um tem a sua própria casa, a sua própria família. Mas como eles são famílias de italiano, ele conta que ele tem a sua casa, o primeiro filho tem a casa do lado, o segundo e o terceiro filho, e eles moram naquela casa e eles trabalham com recuperação de drogados. Aquela mulher se humilhou, assumiu a tragédia da luta sobre os ombros dela, não se voltou contra o seu esposo, fez como Ana, ela clamou ao Senhor, e o Senhor entrou com provisão naquela casa, e o Senhor deu vitória para aquela mulher, e o Senhor trouxe o seu marido e os seus filhos para o reino de Deus. É assim que funciona o governo de Deus. Então muitas vezes quando estamos em tribulação, e Deus quer resolver a coisa, Ele fica dando escape para que a gente possa suportar. Mas o que Ele está de fato querendo observar é se nós estamos nos colocando na posição que Ele quer que a gente fique. Se a gente está enxergando aquela prova como uma manifestação, uma possibilidade de ser manifestada a glória de Deus. E tudo o que Ele precisa é que nos aquietemos.
nos descansemos, tenhamos controle sobre as nossas emoções, nos prostremos diante daquele que governa todas as coisas. Porque se Deus agisse sem nós estarmos no devido lugar, ele teria que tratorar todos na história. E ele não pode tratorar. Ele tem a sua misericórdia, mas ele também tem a sua justiça. Por isso que há um trabalho pela palavra, pelo testemunho, por um jeito, pelo outro jeito, tentando colocar as coisas no seu devido lugar e dando escape, mesmo que aquela luta se prolongue, para que cada um se ocupe a sua posição e Deus possa graciosamente manifestar a sua justiça e transformar aquele lugar em um lugar de glória. É por isto que as igrejas da Macedônia, mesmo em muita prova de tribulação, elas reconheceram que Deus governava. Por isso elas manifestavam abundância de alegria, porque elas enxergaram naquela prova uma oportunidade de ser co-participante do sofrimento de Cristo. Elas perceberam que se elas se colocassem, porque entenda uma coisa, eles estavam oprimidos pelo Império Romano, a carga tributária era altíssima, eles podiam ir até o governo romano e dar um golpe de Estado, juntar um exército, tentar se libertar aquele país, como muitas vezes aconteceu na história, fazer uma insurreição. No entanto, eles estavam felizes, porque eles sabiam que Deus estava usando o poderio romano a favor deles. E mesmo expropriados de sua riqueza, eles tinham a plena convicção que Deus tinha o domínio da história, porque Jesus veio na plenitude do tempo. Jesus sabe a hora de intervir, Deus sabe como fazer as coisas. Então tudo que o povo de Deus precisa fazer é esperar pelo livramento do Senhor. É por isso que as igrejas da Macedônia olharam para dentro da sua pobreza e começaram a enxergar riquezas. Eles percebiam que eles tinham um pouquinho mais que o necessário. Eles percebiam que o maná estava o tempo todo com eles. E se o maná estava o tempo todo com eles, se aquilo abriu os olhos dele, então um pouquinho que eles recebiam, eles passavam adiante. Nós temos história de prisioneiros, de homens que foram presos, que recebiam uma porção de alimento, mas eles separavam metade do alimento e eles perceberam que a metade do alimento era suficiente para fortalecer a si próprio, e a outra metade ele dava a alguém que estava numa solitária e que não recebia alimento, eles davam escondido o alimento. É igual aquele profeta no tempo de Elias, que quando ele chega para Elias, ele diz: Elias, Jezabel perseguiu todos os profetas, mas eu recolhi 100 deles e reuni eles em grupo e os estou alimentando diariamente. Ele percebeu que ele tinha um pouco mais e ele podia trazer profetas para sua casa e os alimentar. Quando nós estamos com os olhos fitos no governo de Deus, nós não estamos preocupados com o que está acontecendo no campo do adversário. Imagine você é técnico de futebol. Diz que no Brasil, quando a seleção brasileira joga, nós temos 220 milhões de técnicos. Todo mundo sabe quem deve ser escalado, quem deve ser tirado fora, etc. e tal. Tem gente que não gosta de futebol, mas a grande maioria do brasileiro sabe o que fazer no jogo de futebol. Então você é técnico de futebol, se coloque agora como técnico de futebol. Você é técnico do time A. O outro lado tem um técnico, é o time B. Ou você é técnico do time A e você tem 11 jogadores. Do outro lado tem o time B e tem 11 jogadores e o jogo está equilibrado. Ok? Acontece que quando o jogo começa, você começa a perder de goleada. O jogo primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, está 10-0. O time B está vencendo o time A, está 10-0.
olha como o povo de Deus está fazendo. O povo de Deus, ao invés de olhar para o seu time e fazer as substituições necessárias com a equipe que está de reserva, parece que num jogo 2 ou 3 jogadores podem ser substituídos, então ele vai substituir o goleiro, quem sabe o goleiro não está num bom dia, substituir alguém. Não. O povo de Deus olha para o time adversário e fala: eu estou perdendo, eu vou tirar o atacante do time adversário, eu estou perdendo, eu vou tirar o goleiro do time adversário, aí eu ganho. Mas que jogo é esse? Deus está no governo. E olha como Deus faz. Quando Israel estava no Egito e ele clamou a Deus, Deus mandou 10 pragas no Egito, tirou Israel do Egito e pôs em Canaã. Mas quando Israel pecou contra Deus e se dividiu, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, a tribo do norte criou um ídolo, um bezerro, e começou a adorar aquele bezerro. Deus disse assim: Império da Síria, venha contra o meu povo de Israel, as 10 tribos, e leve eles prisioneiros, eu quero que eles desapareçam de Canaã. E não sobrou um israelita em Canaã. A Síria era um dos impérios, dos piores impérios, dos mais impiedosos impérios que jamais existiu. Dizem que quando eles queriam torturar alguém, ele colocava a pessoa amarrada no deserto e eles tiravam o couro da pessoa viva. Eles tiravam o couro da pessoa para o sol queimar a pele da pessoa. Era assim que eles faziam. Por isso que Jonas não queria pregar para Nínive. Porque ele achava que Nínive não merecia ser salva por Deus, tamanha atrocidade que a Assíria fazia, que é Nínive. Mas Deus teve misericórdia e salvou Nínive. No entanto, Nínive voltou às suas práticas de pecado. Deus disse: Babilônia, vai na Síria e dá um açoite na Síria, mas dá daquele de cortar o laço. E a Síria foi castigada pela Babilônia. E ele falou assim: aproveita e castiga meu povo de Judá, porque o meu povo de Judá também afastou. Leva prisioneiro tudo para a Babilônia. E Deus levou. Mas acontece que a Babilônia, ela extrapolou no que devia fazer com Israel. E quando Israel completou 70 anos, devia ter deixado Israel voltar, não queriam. Então Deus falou: Império Medo-Persa, dá uma coça na Síria e liberta meu povo de Israel. E aí veio o Império Medo-Persa e deu uma coça na Síria. Deus castiga aquele a quem ele ama, castigou o Império Babilônico. E o Império Babilônico saiu de lado e veio o Império Medo-Persa. Mas o Império Medo-Persa também extrapolou na sua força. Deus disse: Império Grego, venha, e deu uma coça no Império Medo-Persa, para eles aprenderem a ser manso, para eles aprenderem que eles estão exercendo justiça por mim na terra, mas eles têm que fazer com moderação. O Império Grego destruiu o Império Medo-Persa. Depois veio o Império Grego e fez o que fez, e Deus falou: agora vem o Império Romano e dá uma coça no Império Medo-Persa. E aí, quando chegou a vez do Império Romano, Deus falou: desse jeito não funciona. Porque se eu mandar outro contra o Império Romano, eu vou ter que continuar mandando, que o homem não tem jeito, o homem não se corrige, o homem pecador insiste nos seus pecados. Então eu não vou destruir o Império Romano, eu vou dividir o Império Romano em 2, eu vou dissipar esse império, e no final dos tempos o Império Romano vai voltar, aí eu próprio vou tratar com o Império Romano, ele vai ser o último império da terra, e eu próprio vou tratar com ele. Daniel viu na interpretação da estátua de Nabucodonosor uma pequena pedra derrubando aquela grande pedra. Então Deus está no governo da história. Se Ele quisesse, nós não teríamos tribulação, mas Ele usa a nossa tribulação para tratar com as pessoas que estão em volta de nós. Não é só uma questão dele querer ou não querer nos dar uma bênção e nos dar o livramento. Deus tem que tratar todas as pessoas que estão envolvidas no processo. E cada uma puxando para um lado e para o outro. Se nós tão somente
confiássemos na justiça de Deus e parássemos de questionar os eventos como se coisa estranha estivesse acontecendo e tivéssemos a convicção de que a glória de Deus está sobre nós, nós estaríamos no lugar de submissão. Não se ouviria a nossa voz. Se alguém tem algo para reclamar, reclame com Deus como fez Ana. Mas diante dos homens está tudo bem. Deus está no controle. Quando nós falamos que Deus está no controle, os nossos sentimentos têm que estar no mesmo nível da nossa mente. Nós cremos que Deus está no controle na nossa mente, nós temos que ter paz no nosso coração que de fato Deus está no controle. E quem tem paz no meio de uma provação, ele não perde o seu equilíbrio emocional. Ele não perde o seu equilíbrio emocional. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu: nisso exultais, embora no tempo presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essa palavra ser necessário é porque muitas vezes nós não ficamos no lugar de submissão e se torna necessário que a gente passe por provações para nós sermos moldados, para nós sermos transformados. Quando nós passamos por uma provação, é o modo de Deus, de Jesus dizer: eu estou liderando você, porque estou transformando você como um vaso na mão do oleiro. E por mais que eu esteja amassando você, eu faço para tirar aquilo que não me pertence, para que manifeste na tua vida a minha glória. E quando nós nos deixamos ser transformados pelo poder de Deus, o que sai de nós no meio da provação é a bondade, é a longanimidade, é o amor. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera. O amor tem a sua força e a sua raiz em Deus. Aí vem o complemento, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É isso que Deus quer de nós no meio da prova. O objetivo da prova, primeiro, é confirmar que Jesus nos lidera. A provação é a confirmação, a tribulação é a confirmação que é Jesus que está liderando a nossa vida. O objetivo da provação é que nós nos tornemos a imagem de Cristo. Não é ter a vitória que a gente quer ter a vitória. O objetivo da prova é que nós, no meio da prova, espelhemos a glória de Deus, sejamos a imagem de Cristo, tenhamos o fruto do Espírito. A meta da prova é nos preparar para a vida eterna. Por isso que Paulo diz que é um peso muito leve em relação à glória que está por vir. O drama da prova é que depois que a gente se coloca no lugar que Deus quer, Ele trata com todos aqueles que nos humilharam, que nos ofenderam, que nos entristeceram, porque todos estão tratados por Deus indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoa. E a glória da aprovação é aceitarmos a prova voluntariamente, como um incenso que está subindo diante de Deus, seja por nossas lágrimas, seja por nossa dor, seja por nossa tristeza, seja por nossas emoções que estão chacoalhadas. Jesus disse: estas coisas os tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que nos lembrar que Deus não tem o inocente, jamais inocenta o culpado. O Senhor faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são os pós dos seus pés. Quem me acompanha na Manhã com Deus, e nós fazemos as estações do tabernáculo, a primeira estação é a Arca da Aliança,
e a arca da aliança fica num lugar tudo negro. Porque na presença de Deus, só a fé consegue entender os propósitos de Deus. O mundo do sentido não consegue perceber o que Deus está fazendo. O homem natural enxerga como loucura a glória de Deus. A glória de Deus foi manifesta na obra da cruz. O homem natural jamais vai aceitar que um nazareno morto, crucificado, com a pior morte possível do Império Romano, possa ser ele o Salvador do mundo. Um homem jamais vai entender que nós, no meio da prova, não estamos clamando diante dos homens o nosso direito. Nós não estamos pedindo, suplicando o nosso lugar no sol, mas nós estamos pacientemente, humildemente, aceitando a ofensa, aceitando a maldade, aceitando a luta, aceitando a dor, porque tudo isso é canalizada ao nosso Deus, na posição de submissão, reconhecendo que isto é uma prova milimetricamente preparada por Deus e moldado de acordo com a nossa capacidade de suportar. Porque Deus, no meio dessa prova, quer fazer extrair dela a imagem do seu Filho em nós. E aí Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. É o que o Senhor espera de nós no meio da prova. Que a gente seja manso e humilde de coração. Se você quer ter razão no meio da prova, se você quer fazer a tua vontade no meio da prova, se você quiser fazer o teu direito no meio da prova, você pode. Deus cruza o braço e espera você mudar de opinião. Quando tudo tiver complicado e você perceber que não tem mais nada e você cruzar o teu braço, Deus abre o braço dele para te dar o livramento. Mas a hora que ele fizer isso, você estará transformado na imagem e semelhança do Filho de Deus, e você libera perdão para todos aqueles que lhe ofenderam, como Jesus fez na cruz. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, porque foi o Senhor que preparou essa história, para que eu pudesse ser o protagonista da história, cumprindo a tua vontade, porque eu sei que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, quando você entende que Deus domina a história, que Deus domina as circunstâncias da sua vida, você se aquieta e você para de lutar e para de fazer as coisas acontecerem. Você tão somente cruza o teu braço e espera o Senhor agir. E quando o Senhor age, você perdoa a todos, porque eles não tinham entendido que era Deus que estava trazendo essa prova para você ser cada vez mais parecida com o Filho dele. Que o Senhor seja louvado. Nós, na próxima live, vamos procurar entender como somos a imagem de Deus, como que isso pode acontecer, como é que no meio de uma prova nós somos a imagem de Deus. Eu espero você, se o Senhor assim nos permitir, se Jesus não voltar até lá, amanhã, às 20 horas, que nós possamos estar junto e entender o que é ser a imagem de Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.